boa tarde a todos da imprensa que aqui se encontram. Realço novamente a importância da participação, né, da imprensa nos trabalhos da Polícia Civil, nos trabalhos de investigação, para que vocês possam, primeiramente, passar essas informações à população aqui de Araxá e Ribeirão, do trabalho que vem sendo realizado e dar também a devida transparência ao nosso trabalho. Nós vamos hoje aqui passar o resultado de um acordo de colaboração premiada que aconteceu em setembro do ano passado, né, envolvendo Polícia Civil, Ministério Público, alguns investigados na Operação Maribold, e esse acordo acabou resultando em um fato inédito em termos de trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário no combate à corrupção. A Polícia Civil reputa que esse trabalho árduo de investigação do combate à corrupção é extremamente essencial e primordial para que nós mantenhamos o nosso Estado democrático de direito, mantenhamos, né, a ordem, o respeito ao patrimônio público, como deve acontecer. Como foi falado, esse acordo de colaboração é inédito, é um valor que se aproxima a 3 milhões de reais e é um valor que está sendo retornado aos cofres do Poder Público Municipal e tendo como maior beneficiado a própria população de Araxá, porque esse valor poderá ser revertido, né, em funções do Estado essenciais como a saúde, como a educação, como a segurança pública. Saliento novamente aqui, em nome da Polícia Civil, esse trabalho árduo de investigação dos investigadores aqui da Polícia Civil, os peritos, escrivães, capitaneados aqui pelo Dr. Renato Alcino. Saliento também é um trabalho árduo que o Ministério Público também teve à frente desses inquéritos, desses acordos de colaboração premiada, né, demonstrando a seriedade e a eficiência dos órgãos de persecução penal no combate à criminalidade e à corrupção. Também saliento aqui em nome da Polícia Civil e agradeço a confiança por parte do Ministério Público ao trabalho da Polícia Civil aqui em Araxá e essa parceria. Eu agradeço essa confiança, parceria ao Ministério Público, reputo ser essencial para que as investigações por parte da Polícia Civil tenham efetividade. Onde há união dos órgãos de persecução, Polícia Civil, Ministério Público, a confiança também por parte do Poder Judiciário, o resultado é esse, né? Esse trabalho extraordinário e, mais uma vez, um trabalho inédito em termos de investigação por parte da Polícia Civil, do Ministério Público, aqui no estado de Minas Gerais, né, que nós estamos tendo aqui. Então, feita essa introdução, esses agradecimentos, eu passo aqui ao Dr. Renato Alcino, que irá trazer mais detalhes a respeito desse acordo de colaboração preliminar. Boa tarde a todos, né? Todos os jornalistas que estão aqui, ao meio de imprensa da cidade de Araxá. Dr. Vitor, eu fico feliz pelo reconhecimento do senhor, graças, né, à concentração de esforços da Polícia Civil de Araxá e da região, nós conseguimos, juntamente com o Ministério Público, avançar na Operação Maribold. Aliás, continuamos avançando na Operação Maribold em outras frentes destinadas ao combate à corrupção. Como já destacou o Dr. Hugo, investigação complexa, os senhores e as senhoras acompanharam, e sem que a Polícia Civil tivesse o apoio do Ministério Público, do
Poder Judiciário, por meio dos seus juízes, doutor Dimas, doutor Renato, seguramente a cidade de Araxá não teria o retorno que a Polícia Civil de Araxá concede aos seus moradores. Em relação à Operação Malebold, nós estamos aqui tratando da primeira fase relacionada aos contratos de transporte por meio de van, vinculados, a maioria deles, ao gabinete do prefeito municipal. Durante a investigação, no início da investigação, nós havíamos colhido elementos judiciários que revelaram realmente um esquema de corrupção que causou um grave prejuízo ao erário público da cidade. A Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, avançamos nessas investigações. Em dado momento, o núcleo empresarial da organização criminosa que nós descobrimos, ele se apresentou para celebração de um acordo de colaboração premiada que tem a sua previsão na legislação nacional. Caminhamos então para colher essa intenção, indicação, e juntamente com os membros do Ministério Público iniciamos as tratativas e também a tomada de declarações coletivas, o levantamento de bens, e ao final foi celebrado um acordo, naquela época, que consta na mão dos senhores e das senhoras, um breve resumo, inclusive a explicação, o que é uma colaboração premiada, que somavam mais quase 6 milhões de reais. Ele reconheceu que desses contratos, cerca de 3 milhões de reais não foram executados ou foram executados de forma contrária às disposições dos respectivos contratos. Com isso, ele reconheceu que, do valor que teria sido desviado ou pago indevidamente, a metade teria ficado com ele, com o núcleo empresarial, e a outra metade permanecido com o núcleo que atuava no bojo da administração pública municipal, na Secretaria de Governo e na Secretaria de Fazenda. Feito isso, este núcleo empresarial também concordou em custear as multas relacionadas às questões de natureza civil e administrativa, nesse mesmo acordo de delação premiada, fazendo a sinalização de uma indenização de mais R$1.500.000. Como já adiantou o doutor Vitor Hugo, esses valores somam aproximadamente 3 milhões de reais. Vocês têm em mãos a relação dos bens que foram ofertados, tá? Estes bens, eles foram indicados. Nós temos 3 imóveis, temos valores em contas bancárias e, além disso, inúmeros veículos que estão todos descritos: veículos van, veículos automóveis, ônibus. Estes veículos, eles foram bloqueados ou estão apreendidos. E, recentemente, nós, no passo seguinte à colaboração, feita a colaboração assinada pelas partes, acompanhada pela defesa técnica, que é o advogado, essa colaboração é submetida ao Poder Judiciário, que faz a sua análise, faz uma audiência, avalia a sua execução, a sua formatação e homologa. Nós, superada essa fase, nós só podemos tratar com os senhores e com as senhoras depois que a denúncia em relação àqueles fatos forem recebida, o que aconteceu no caso em apreço. O Poder Judiciário, o meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Criminal, já recebeu a denúncia, o que torna possível dar publicidade ao ajuste. Tá? Feito isso, o Ministério Público e a Polícia Civil, diante dos bens bloqueados e apreendidos, nós consultamos as partes envolvidas, o núcleo empresarial que propôs o acordo, consultamos a municipalidade para verificar se tinha interesse na adjudicação, se a prefeitura ela receberia
os bens, veículos e imóveis, além do dinheiro, receberia estes bens como ressarcimento do dano causado. Então nós provocamos o prefeito municipal por meio da sua procuradoria e igualmente os investigados por meio dos seus advogados. Eles registraram, todos eles registraram que sim, autorizaria a adjudicação e a prefeitura sinalizou positivo, informando que os bens são necessários e podem sim, como disse o Dr. Vitor Hugo, interferir de forma positiva no fornecimento dos serviços ao cidadão de Araxá. Com isso, nós vamos caminhar agora para a fase de execução efetiva, que é fazer a entrega desses bens ao poder executivo do município e também prosseguir nos casos dos veículos, as transferências. Em relação aos colaboradores, foi estabelecida, ajustado, redução de pena para um deles, né? Caso a sua condenação importe em prisão em regime fechado, foi assegurado a ele que ele ficará em cela, em local separado dos demais investigados, né? Foi também assegurado a devolução para ele, para que ele retome a sua vida, um imóvel de residência, que não é o imóvel que ele morava no quando da operação, é um imóvel menor, um imóvel de residência, igualmente um micro-ônibus, uma van e um automóvel, que seriam os valores, que seriam bens necessários para que ele recomece a sua vida de maneira correta, escorreita, sem a prática de crimes. Os senhores verão e as senhoras verificarão, nós temos vários veículos aí de transporte passageiro que podem ser úteis para segurança, para saúde, para educação, para assistência social. Nós temos aqui 3 imóveis de residência, 2 deles, né, uma casa onde morava o núcleo empresarial, uma casa com boas edificações, situada no bairro Novo São Geraldo. Tem também um terreno na Avenida Ministro Olavo Drummond, de boa localização, e um outro imóvel que foi oferecido na colaboração, situado também no bairro Novo São Geraldo. Eu encerro, depois ficarei à disposição dos senhores e das senhoras para prestar as informações, repassando a palavra à doutora Mara, ao doutor Marcos, para que possam também colaborar com as informações relacionadas a essa colaboração. Bom, boa tarde a todos. O Ministério Público participa... Desculpa, não entendi. O nome da senhora? Mara Lúcia Dourado, promotora de justiça. Boa tarde a todos. O Ministério Público participa dessa coletiva aqui hoje para, juntamente com a Polícia Civil, estarmos dando, na verdade, uma satisfação à população araxaense, sem dúvida a mais afetada pelos acontecimentos do ano passado, acontecimentos tristes e que, sem dúvida, lesaram o patrimônio público. Eu gostaria de início de ressaltar que nós tivemos um trabalho brilhante da Polícia Civil. Faço questão de reconhecer isso aqui na presença do nosso delegado regional, Dr. Vitor Hugo, Dr. Renato de Alcino, que foi quem esteve à frente dessas investigações. Um trabalho relativamente rápido, se levado em consideração a complexidade dessa investigação. E um trabalho extremamente técnico. Para nós do Ministério Público foi motivo de muita satisfação. Podemos ter a parceria da Polícia Civil. Com certeza foi uma troca de conhecimento, né, que favoreceu muito para que todos os fatos fossem investigados de forma mais célere e, repito, com uma técnica indiscutível. O acordo de delação premiada anunciado hoje, eu acho que vem atender ao anseio da população, porque mostra que, além da persecução penal, da punição dos autores desses fatos, os cofres públicos serão ressarcidos. Então, eu reputo isso assim, de extrema importância. A operação teve vários desdobramentos. Algumas investigações ainda estão em andamento, não é, doutor Renato?
inclusive algumas que implicam, né, em recursos do Fundo do Idoso, e aí a razão da participação da minha promotoria, a terceira Promotoria de Justiça de Araxá, é participar, acompanhar as investigações trazidas pela Polícia Civil. Obviamente, o que é noticiado aos senhores aqui hoje, esse acordo diz respeito à primeira e grande investigação relacionada ao transporte, mas nós temos ainda a investigação relacionada à má utilização de recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso, né? Então, com certeza, nós ainda teremos mais notícias à frente a respeito desses fatos. Foi um trabalho árduo, passamos dias inteiros na promotoria, né, discutindo os termos da delação, mas eu, doutor Marcos Paulo, tenho certeza que essa é a opinião dele, valeu a pena o esforço, porque nós trazemos uma resposta agora, né, à altura do anseio da população araxaense. Posso começar? Bom, sou Marcos Paulo Queiroz Macedo, promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da comarca de Araxá. Primeiramente, uma boa tarde a todos, jornalistas aqui presentes, as pessoas que nos escutam e nos assistem, aos membros dessa mesa, que eu tenho muito apreço pessoal e profissional, minha amiga Mara, colega de tantos anos, doutor Vitor Hugo, que a gente trabalha também há tantos anos, e temos também uma relação pessoal muito solidificada, muito importante, doutor Renato, que já está há alguns anos aqui em Araxá, e nós temos também trabalhado de uma forma muito próxima e firme, e que é um motivo de muito orgulho da nossa atuação em si e dos resultados que ela tem trazido. Como o doutor Vitor Hugo disse, né, uma situação praticamente de inedicismo, de ter um trabalho feito assim tão próximo e tão junto, pelo menos nessa comarca de Araxá. A Mara acabou de mencionar, as oitivas e negociações foram feitas com a equipe da Polícia Civil e comigo, com a Mara, presentes, mas dentro da sede do Ministério Público. Foram 4 dias de oitivas e negociações e mais depois um dia de formalização dos acordos, né? Então, são muitas horas aí, 10, 12 horas por dia, né, doutor? Doutores, a Mara também presente. Então, assim, uma atuação realmente muito próxima, muito unida. É uma parceria que está trazendo esses resultados tão expressivos para a comunidade de Araxá, que, como muito bem colocado para a Mara, naturalmente é mais atingida. Nós estamos falando de recursos que foram desviados. Então, é motivo de muita alegria e orgulho vir aqui a público dar essa satisfação, como a Mara também mencionou, de uma forma devida para a população que foi atingida por esses desvios, esse dinheiro, né, em bens estar voltando nesse momento para os cofres públicos municipais. Isso é uma coisa muito rara. As ações às vezes levam anos e chega ao final a gente não consegue localizar bens para devolver para a população. Então, no espaço curto de tempo, estamos falando aí de menos de 6 meses, a gente já conseguiu um valor expressivo de 3 milhões de reais, que equivale à integralidade do dano declarado, assumido pelas partes que firmaram um acordo de colaboração premiada, seja, né, em termo incluída a multa, mas o valor que eles indicaram como teria sido desviado foi de 3 milhões de reais. Então, esse valor está sendo integralmente devolvido, fora o que pode ser ainda cobrado das pessoas que não fizeram um acordo de delação premiada, tanto em termos da parte deles do dano, quanto em termos de multa. De modo que isso prosseguirá, né? A gente ainda vai atrás de mais ressarcimento ao erário, não somente nessa ação penal que está em curso, mas também em ações de improbidade administrativa e em ações penais e ações de improbidade administrativa que ainda serão deflagradas. Como bem lembrado pela Mara, essa colaboração, que não é um prêmio, de uma forma muito justa, bem precisamente
lembrado pelo Dr. Renato, porque o colaborador, ele tem que dar elementos, tem que trazer novos fatos, tem que trazer elementos probatórios, tem que especificar o que aconteceu, e é o que foi feito. E essa colaboração, essas colaborações, foram 3, elas deram margem à instauração de várias outras investigações. Por isso que a Operação Malebogue não acabou ainda, ela está em curso porque tem investigações que foram desdobradas não só das colaborações premiadas firmadas, mas também de investigações que foram descobertas no seio dessa investigação inicial, que teve 20 mil páginas, o primeiro inquérito policial, e daí os senhores têm a dimensão do trabalho árduo, extenuante, realizado pela Polícia Civil, a quem eu também rendo minhas justas, merecidas e devidas homenagens de público. Primeiro na pessoa do delegado regional, que apoiou sempre, né, a equipe responsável, principalmente o Dr. Renato e sua equipe, que foram as pessoas que efetivamente investigaram os fatos e trouxeram esses fatos que estavam nas trevas à luz do público, e muito mais do que isso, à luz do Poder Judiciário, né? Hoje nós estamos com uma denúncia que foi totalmente recebida, a denúncia foi ofertada no dia 26 de setembro, mas tem todo um longo procedimento, né? Uma investigação penal, ela começa por meio de um inquérito policial, em que as pessoas são investigadas, sua investigação. No final do inquérito policial, se for comprovado pela autoridade policial que houve aquelas pessoas que estão até então investigadas cometeram algum crime, elas passam a ser indiciadas. A partir daí vai para o Ministério Público analisa o inquérito policial inteiro e, se concordar com as conclusões da autoridade policial, que foi o caso, eles viram acusados, viram denunciados. Foi feita uma denúncia criminal pelo Ministério Público e as pessoas passam a ser denunciadas. E a partir do momento que essa denúncia criminal é recebida, as pessoas passam a ser acusadas. Não estou descrevendo para os senhores terem noção do longo trâmite que é e ainda vai ser, né, do acusado, do investigado, para o indiciado, para o denunciado, para o agora acusado. E esperamos e vamos trabalhar firmemente nisso para que sejam condenados ao final do processo criminal. Esse dinheiro, ele é extremamente bem-vindo, sobretudo naturalmente bem-vindo, né? Tudo que é desviado do patrimônio público tem que ser devolvido. É o que a polícia e o Ministério Público evidentemente esperam e trabalham em cima. Mas numa época de pandemia, a gente ter recursos tão vultuosos que serão disponibilizados de forma imediata à Prefeitura Municipal de Araxá, isso é muito importante, né? Esses bens aí que foram relacionados, vários são veículos, podem ser usados, né, na questão da saúde, podem ser usados também para fazer algum tipo de assistência social ou médica, enfim. A Prefeitura haverá de analisar as necessidades da população e saberá fazer o melhor uso desses bens, mas é evidente que chega em muito boa hora para a cidade de Araxá. A denúncia, como eu disse, ela foi integralmente recebida, o que significa que não ficou nenhuma parte do que foi apontado pelo Ministério Público a descoberto. Tudo foi recebido num primeiro momento pelo Poder Judiciário, né? E agora os acusados vão ter a oportunidade de se defenderem e produzirem as suas provas, mas temos convicção da final condenação deles. De se dizer que foram 6 denunciados e 3 deles fizeram colaboração premiada. Então, isso também, acredito, doutor Renato, doutora Mara, é um motivo de muito êxito, né? Nós fizemos uma colaboração com 50% dos então investigados, indiciados e agora acusados. E o que indica que foi um trabalho muito exitoso, como eu disse, primeiro
com relação ao montante que foi amealhado, que foi um montante integral do que eles alegaram ter desviado. Em segundo lugar, pelo quantitativo de pessoas em que conseguimos fazer essa colaboração premiada. Era isso que eu gostaria de pontuar para os senhores nesse primeiro momento e nos colocamos à disposição para dúvidas e eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção e pela presença. Eu vou fazer uma explanaçãozinha de 2 minutos que talvez já vai resolver algumas das indagações, tá? Sobre a questão do fato novo, né? O que os colaboradores eles fazem esse compromisso. E o que nós tivemos em relação à primeira fase, que é o nosso objeto de análise aqui? Nós conseguimos esquadrinhar de forma muito clara o sistema de pagamento de corrupção, como era paga a propina para ex-secretário de governo e o núcleo da prefeitura que estava na prefeitura municipal. Os valores, como eram feitos repasses, no início por meio de cheques, por meio de valores em dinheiro, parte deles entregue na própria prefeitura municipal ou na casa dos investigados. Tivemos também, em determinado período, a aquisição de imóveis, um deles, inclusive, situado no chacreamento Alamedas do Sol, foram comprados e passados como forma de pagamento da propina que competia ao grupo que estava na prefeitura municipal. Então, a partir da delação, nós conseguimos ver com mais clareza como que era a formatação. Esse tipo de conduta, esse movimento do pagar a propina, ele é feito de forma muito ajustada, azeitada entre as pessoas. Para descobrir isso, você tem necessariamente que ter a participação e a colaboração. Então, nós tivemos esse avanço, tivemos o avanço, confirmação de outros fatos que nós já vimos trabalhando, né? Possibilitou que nós trouxéssemos mais provas em outras fases que vocês têm acompanhado. Nós temos a convicção de que esses indivíduos suspeitaram que estavam sendo investigados, provavelmente no final do ano de 2019, e tomaram uma série de medidas para embaraçar, dificultar ou mesmo impedir o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Temos prova e inquérito instaurado, inclusive, a pedido, mediante requisição do Ministério Público, para apurar o embaraço aos trabalhos da polícia. E, além disso, neste momento da investigação Malebold, ainda na primeira fase, vocês vão lembrar que nós desmembramos para oferecimento da denúncia. Ainda nessa primeira fase, nós já temos elementos que indicam que o esquema de pagamento, de propina, de retorno de pagamentos feitos a empresas são anteriores à gestão do ex-prefeito. Nós já temos elementos e estamos debruçados sobre isso. Estes crimes, o crime e o esquema de corrupção é anterior à chegada da administração que foi sucedida recentemente. O principal ponto de atenção nosso, da polícia, do Ministério Público e principalmente da sociedade e do Poder Executivo e também o Legislativo de Araxá, é relacionado à fiscalização dos trabalhos que são e os produtos que são entregues à Prefeitura. Tudo isso aconteceu porque o sistema montado era falho. O sistema montado propiciava. Como você paga 20 viagens durante o mês e você não tem, numa linha de pagamento entre liquidação, empenho, autorização e pagamento efetivo, você não tem um servidor que questiona o mesmo que levanta isso, tá? Então, essas informações eu acho que talvez é o novo. O que trouxe de novo? Então, tá aí essas informações. Fazem parte, compõem as investigações que ainda tramitam, tá? Estou disponível para os canais que estão ao vivo, né? A Rádio Imbiara e também a Rádio Cidade, e na sequência a Adélia do jornal, a Ana, por favor, o pessoal da TV Integração, tá bom? Sim, o indivíduo, né, o investigado, denunciado no caso, quando ele propõe, faz acordo de colaboração,
ele de certa forma, repara o dano, indeniza, e de alguma maneira eles têm alguns benefícios processuais, como eu já mencionei, redução de pena, cumprimento em local diverso dos demais, são benefícios que eles têm. Então, quando o advogado, a defesa técnica e os investigados e denunciados avaliam que isso é benéfico, eles procuram o Poder Judiciário e procuram o Ministério Público e a polícia. Com efeito, para a polícia, para o Ministério Público, você recupera com celeridade. Doutor Marcos registrou que agora a grande dificuldade, depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, você achar bens para você restituir. Aqueles que não fizeram a colaboração premiada, segue-se o processo normalmente. Os bens seguem bloqueados, os valores seguem bloqueados, eles foram denunciados, a denúncia foi aceita, tramite-se agora a ação penal, tá? Então segue-se o procedimento normal, enquanto eles não se propuserem a colaborar da forma que fez o núcleo empresarial. Doutor Renato, essas 3 pessoas que fizeram relação à polícia civil, pode estar falando o nome delas, e qual a participação do ex-prefeito na gestão passada nesse esquema criminoso? Tardelli, a lei até nos autoriza a falar. Eu, por questões de ética, por mais que vários meios de comunicação já saibam quem são e a cidade tem, eu não me pronunciarei, não falarei o nome dessas pessoas envolvidas, tá? É um posicionamento meu, tá ok? Apesar de ser autorizado a falar, tá ok? Em relação à figura do ex-prefeito, nesses crimes apurados, ele foi interrogado, inclusive em Uberaba, vocês acompanharam, tá? Nós não temos nenhum elemento de prova que indique conhecimento ou participação ou benefício dele no esquema feito em relação ao transporte mediante contratos de van. Esses contratos foram feitos, aditados e foram a sua execução direcionada pela ex-secretária de governo, segundo nós apuramos, sem o conhecimento ou anuência do prefeito municipal. Adélia. Tá. A Operação Malebold, vocês acompanharam, ela vem ocorrendo em várias fases, a partir do objeto que a gente estabelece ali, tá ok? Nenhuma das pessoas envolvidas, investigadas, está presa, nenhuma delas, não tem ninguém preso, tá? Nesse cenário, nas fases, nós temos hoje mais de 50 veículos apreendidos ou bloqueados. Nós estimamos que todos os bens bloqueados na Operação Malebold e nas demais ações que nós temos feito juntamente com o Ministério Público, depois que foi feita a Operação Malebold, que os bens bloqueados hoje, no total, superam 15 milhões de reais, seguramente, tá? Nós não temos pessoas presas, nós temos o bloqueio de bens, não só da Operação Malebold, de outras operações que vocês têm acompanhado, relacionadas que vem na sequência, né? Não, nós temos a Operação Malebold, nós temos outras investigações em andamento, sob segredo de justiça por enquanto. Eu acredito que uma delegacia especializada ou um núcleo, como foi criado, é essencial para que nós, em termos de polícia e de Ministério Público, possamos dar uma resposta mínima e adequada ao que nos é esperado pela população brasileira. Então, isso é levado à nossa chefia. fica o meu pleito aí, o meu registro. Na verdade, as investigações relacionadas à Operação Malebold, nós temos ainda quase 20 inquéritos em tramitação. Eles estão na fase, do meio para frente, na fase final, com o ajuste, recebimento da denúncia agora, nós já podemos utilizar as provas produzidas durante a colaboração nessas investigações. A duração do núcleo foi prevista até meados deste ano. O núcleo é uma unidade que foi criada para a Operação Malebold, para dar fim a esses inquéritos. Foi deslocado no escrivão, no investigador, e eu tenho
conciliado com as questões do trânsito. Departamento, com apoio aí do Dr. Vitor Hugo. Voltemos. Olha, qualquer generalização é muito temerária. Você pode colocar no mesmo balaio servidores que acordam de manhã, têm suas condutas de forma lícita, dedicam-se, talvez não entregam o melhor por não ter o conhecimento, por não terem sido preparados para aquilo, mas algo é perceptível, que os meios de fiscalização e o combate a desvios de conduta, ou mesmo a conivência, tem que ser uma bandeira da municipalidade, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Tem que ser, porque senão haja malebolde. Então, tem que haver um comportamento positivo contra condutas desviantes. E esse comportamento envolve capacitação, envolve identificação e punição de erros por meio dos procedimentos administrativos, para que o Ministério Público e a Polícia Civil somente possam e devam agir naqueles casos que realmente demandam, mais graves. É preciso, sim, que o município, isso não vale só para o município de Araxá, não. Isso vale para a administração pública estadual, federal. Se não cortar na própria carne, nós, os cidadãos, ficamos vulneráveis a servidores tendentes a desvios de conduta. Você perguntou. É o que vem agindo, como o senhor disse, desde administrações anteriores ao anterior. Como é que fica? E essa prática que vocês descobriram que é prática, que envolve um grande número de pessoas, eu acredito que não só os 3 apontados agora desse núcleo político, porque nós estamos falando só de 3, uma secretária e 2 servidores, é isso? Vamos lá, primeira coisa, é preciso, você trouxe 2 afirmações que uma delas eu não fiz. A primeira afirmação que eu fiz, nós temos, as pessoas que foram presas, estão denunciadas, vão ser processadas. E não apenas os 3, núcleo político, você chamou, que é o pessoal que trabalhava na prefeitura, mas os demais também, o colaborador ele vai passar pelo processo. E nós temos uma afirmação que eu não fiz. Eu não estou afirmando num procedimento irregular nas administrações anteriores. Eu estou falando que existem indícios de que o procedimento possa ter ocorrido nas administrações anteriores. De eu falar que tem indícios que eu vou investigar até onde eu chegar e falar que existem, porque no caso recente eu falo existe, porque eu concluí o meu inquérito, falei e assinei embaixo. Então, assim, é preciso separar. Então, anteriores, eu tenho que jogar luz, eu tenho que investigar, eu tenho que prospectar, eu tenho que analisar. No que diz respeito às responsabilidades, aos valores, o valor reconhecido, e que nós, inclusive, coadunamos pelos nossos levantamentos, ele reconheceu que ele tem contratos não só de transporte, outros serviços também. Então, nós temos contratos desse núcleo empresarial que é de outra atividade, recolhimento de lixo hospitalar. Ele reconheceu que, neste caso, por exemplo, executava sem fiscalização e descumprindo alguns requisitos. Então, nesse bolo de contratos de 6 milhões de reais, ele fala, eu viajei, eu recolhi lixo, eu fiz isso. Agora, algumas viagens eu realmente não fiz, o lixo talvez eu deixei de percorrer esses X quilômetros aqui. Ele reconheceu que desses 6 milhões que foi repassado para a empresa, para o núcleo empresarial,
3 milhões foram desviados. E desses 3 milhões desviados, ele reconheceu que metade foi entregue para o núcleo, que você chamou de político, que é o núcleo da prefeitura, tá ok? E ele, além de restituir os 1,5 milhão que ele havia se apropriado ilicitamente, ele ainda entregou mais 1,5 milhão como multas. Por isso que o doutor Marcos Paulo falou, dos 3 milhões que teria sido desviado, o município praticamente já recuperou, teve ressarcimento. E esses valores são valores estimados porque são veículos automotores e são imóveis que serão revertidos e a prefeitura com a sua avaliação feita pelo Poder Judiciário. Que as pessoas foram presas a pedido requerimento da Polícia Civil com concordância do Ministério Público, chancelado pelo Poder Judiciário, inclusive vários habeas corpus denegados. As pessoas foram afastadas das suas funções públicas à época, assim que o esquema foi descoberto, e agora as pessoas foram investigadas, indiciadas, denunciadas pelo Ministério Público e agora são acusadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, com reconhecimento pelo recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário. De modo que tudo que poderia ser feito legalmente para, primeiro, cessar o ilícito que estava ocorrendo e, segundo, para punir, foi feito. Quanto à questão do ressarcimento, como o doutor Renato já falou, os bens estão bloqueados dessas pessoas. E então agora nós vivemos num Estado democrático de direito e existem princípios constitucionais, existe devido processo legal. E a colaboração premiada, é importante falar, ela é um acordo. E o acordo pressupõe duas vontades, de duas partes. E no caso do acordo de delação premiada, a iniciativa tem que partir, inclusive, dos acusados, dos investigados. Se eles não têm interesse de fazer, eles tampouco são obrigados a fazer. Então, tudo que foi feito, tudo que foi feito, tudo que deveria ter sido feito, foi muito bem feito e a tempo e a modo. As pessoas foram presas, afastadas das funções, os bens foram bloqueados, elas foram investigadas, indiciadas, denunciadas e agora são acusadas, porém elas têm direito, primeiro, de não fazer a coordenação premiada, segundo, de ter a sua defesa, seu contraditório e tentar provar a sua eventual inocência, se é isso que eles vão insistir, porque eles também podem confessar durante o processo. E eu ratifico o que o doutor falou, não foi afirmado por ele, e eu digo em nome do Ministério Público que isso era uma praxe, porque foi o termo que você usou, administrativa. Então não era, isso foi a minha pergunta. Não podemos dizer nem que sim, nem que não. Ele diz, está sendo investigado. Não há elementos para dizer que é uma praxe, que isso era feito de modo usual por vários servidores ao longo dos tempos. Ele disse que pode ter acontecido em outra administração. Nesse período aí, mais de 10 pessoas foram presas, né? E refere-se a diferentes objetos. Então nós temos investigação de lavagem de dinheiro, que é decorrente nós temos investigação de emissão de atestado, tentativa de emissão de atestados falsos para embaraçar a investigação, que não necessariamente está vinculada com o servidor público. Temos investigação de transporte escolar, que o objeto é diferente, é um pouco diferente do que aconteceu. A fraude, o crime, possíveis desvios, nós vamos ainda buscar essa conclusão, ocorreu de maneira diferente. O que tem na primeira fase da Malebold, o contrato desse núcleo empresarial com a prefeitura, foi um ajuste prévio estabelecido, criado pela ex-secretária de governo, que durou até meses, semanas antes da operação. E que só reduziram o volume quando, em novembro de 2019, suspeitaram, tiveram informações ou de alguma maneira desconfiaram que estavam ou seriam alvo de uma intervenção policial.
Inclusive, foi dito que não precisava se preocupar porque o delegado estava se aposentando. Aí mudou a regra da Previdência, eu estou que ficar mais alguns anos. Deu zebra, né, doutor Vitor? Deu zebra, mas é evidente, gente. A Polícia Civil faz esse trabalho, é com o Renato, é com o doutor Vitor, é com o doutor Conrado, um excepcional delegado, é com o doutor Vinícius, é a Polícia Civil que está tocando isso. O Renato é o coadjuvante dessa história. A grande máquina, a estrutura, Polícia Civil, Ministério Público, nós somos apenas os ocupantes dessa máquina. Ela continuará a funcionar com ou sem a gente nas nossas funções. Pode ficar tranquilo. Sobre o núcleo, Tardelli, o que é o núcleo de combate à corrupção? Para não haver quando teve a operação, foram vários documentos apreendidos, inúmeros, centenas de caixas. Nós tivemos uma sala lotada de caixas ali, muitos dos senhores estiveram conosco lá dentro, um volume muito grande de papel. O doutor Vitor já estava aqui atarefado, um volume muito grande de serviço para atender todas as demandas, porque não é só a questão da corrupção. O que ele fez? Direcionou o policial para cá, direcionou viatura, e o chefe do departamento, doutor Francisco Gouveia, instituiu o núcleo. Vamos criar uma força de trabalho, uma energia para isso. E mandou investigadores para atuar conosco. Para quê? Para dar fim ao que nós tínhamos começado, senão tenderia a virar uma bola de neve. Com o passar dos meses, percebemos, doutor Marcos tem razão, da necessidade, da perpetuidade desse tipo de investigação. Porque cada enxadada, gente, é um tanto de minhoca. Então, cada vez que você trabalha, cada vez que eu converso com o doutor Marcos, eu saio de lá com um inquérito. Não necessariamente porque está tudo perdido, mas é preciso, né, termos o foco em torno disso. Então, Tardelli, o doutor Vitor pode se posicionar sobre a Polícia Civil. A gente tem um esforço muito grande, de todos, em nome de todos da minha equipe. Eu tenho que parabenizar o Giovanni, que vem se debruçando sobre essas planilhas dia e noite. É um esforço muito grande, eu tenho certeza. O doutor Vitor vai falar, mas a Polícia Civil deseja isso, mas estruturais, seja de apoio logístico, seja de material humano, nós proporcionamos o que nós tínhamos para a efetivação desse trabalho. Quando ultrapassou o limite da delegacia regional em termos de estrutura, nós fomos numa reunião, inclusive o doutor Renato, ao chefe do departamento, doutor Francisco, que pedimos, né, que ele trouxesse também, né, o apoio estrutural do departamento, que é bem maior aqui da delegacia regional, o que foi efetivamente feito. Obviamente que a minha intenção é que o núcleo se torne perene, né, que ele não termine agora, que ele prolongue. Agora, de nada adianta eu chegar aqui e vou criar um núcleo sem estrutura, porque vai vir a cobrança a partir do momento que eu crie esse núcleo, do resultado. Então, eu vou levar esse pleito à chefia, mas eu primeiro nós temos que ter a estrutura para depois criar esse núcleo. Então, criar no papel algo que vai vir a cobrança depois, e eu não vou ter material humano nem apoio logístico para que se efetive esse trabalho, né? Olha, isso é algo que será discutido ainda, né, com o novo chefe do departamento, quais são as diretrizes dele, e isso, obviamente, será obedecido por nós, né? É claro que da minha parte, como delegado regional, repito, né, eu entendo e gostaria que esse núcleo fosse permanente. Okay? Existe uma delegacia de combate à corrupção. Agora, para criar essa delegacia, eu tenho que ter um delegado, eu tenho que ter investigador, eu tenho que ter escrivão. Criar só para, né, digamos, dar uma resposta fática, né, não adianta. Aí depois vai vir a cobrança, eu não vou ter o pessoal. Então, nós vamos trabalhar junto à chefia para que nós tenhamos a designação de pessoas que possam vir, né, e efetivar aqui esse núcleo de combate à corrupção, aí sim tornando-o permanente. Eu preciso estruturar primeiro, para depois, né, nós criarmos esse núcleo aí. Okay? Colaboração, né? Foi setembro que ele foi celebrado, né? Ele está dando a dúvida do apoio. Outra dúvida.
São 6 pessoas, elas foram indiciadas, é isso que correto? O doutor se referia às pessoas que foram denunciadas. No relatório nosso final, nós havíamos indiciado mais pessoas. O doutor Marcos Paulo, de forma, inclusive, e a gente trabalha assim, sempre evoluindo, percebeu que determinadas pessoas nós poderíamos avançar e aprofundar. Então, foram oferecidas denúncias, o doutor já falou, contra 6 pessoas, que é o núcleo duro. E aquelas condutas acessórias, nós instauramos outras investigações ou continuamos na investigação principal para buscar mais elementos e até aprofundar. Então, isso que a gente tem feito em relação a determinados crimes, como lavagem de dinheiro, embaraço à investigação. Foi uma opção do Dr. Marcos Paulo, muito bem-vinda, e realmente está mostrando que foi a melhor indicação, a melhor solução naquele momento. Foram as 6 pessoas que foram, elas já haviam sido indiciadas pela Polícia Civil, foram denunciadas pelo Ministério Público e a denúncia já foi aceita. O Poder Judiciário já falou, vamos processá-las. Existem elementos para isso. Para que a colaboração chegasse neste momento de publicidade, é preciso superar essas fases.